E aí, cartoleira, beleza, pessoal? Ó, as primeiras rodadas, né, rodada 1, 2 e 3, foram rodadas pra gente procurar valorização, né, conseguir aí cartoletas. É, mesmo assim, ainda deu uma mitada, certo? Fiz 87 pontos, acima da média dos cartoleiros. E meu patrimônio tá aqui em 123. Ganhei 3 cartoletas, 3,87 de cartoleta nessa rodada. No time 2, que é o time que eu foco mais a valorização, aqui fiz apenas 60 pontos, 60,27, mas meu patrimônio aumentou bastante, né? Estou aqui com 132 cartoletas, valorizei 7 cartoletas na última rodada, que era o principal foco, certo? As primeiras rodadas não tive como trazer vídeo aqui para vocês, por conta do tempo, mas a partir dessa quarta rodada aqui, eu vou estar trazendo vídeo todas as rodadas para vocês, dando algumas dicas de escalação, certo? Então, bora aqui escalar um dos nossos times, certo? Vou aqui para ver dentro do time. Eu só acabei aqui interrompendo a gravação aqui sem querer, mas vamos dar aqui continuidade aqui a nossa escalação, certo? Eu vou vender todo o meu time. Bom, aqui como eu estava falando, essa rodada 4 é uma rodada um pouco complicada, a gente está fazendo escalações por conta de ser tem alguns clássicos, né? Por exemplo, Corinthians e Fluminense, Flamengo e Botafogo, também tem a questão também do São Paulo e Palmeiras, são bons times, com bons jogadores e que é um pouco um pouco complicado a gente estar escalando esses jogadores nos clássicos, né? Que é um pouco complicado de eles estarem pontuando bem. Então vamos aqui para a nossa escalação, pessoal. Deixa eu interromper, deixa eu ocultar aqui, porque senão vai acabar interrompendo a gravação novamente. Ó. Eu sempre gosto, pessoal, de começar pelo técnico e pelo goleiro, né? São as posições que eu consumo menos cartoletas. Então vamos aqui procurar os bons e baratos, certo? Técnicos tem poucas opções, né? Nós temos tanto Eduardo Cudê, né? Quanto o Ramon Dias, né? Ambos jogando em casa. E tanto o Vasco quanto o Internacional tem times mais preparados, né? Por exemplo, o Vasco tem um time um pouco mais preparado que o time do Criciúma, né? E o Internacional também tem um time mais preparado que o Atlético Goianiense. O Internacional vem em uma boa fase e, na minha opinião, é um dos favoritos para a rodada, né? Um dos principais favoritos para a rodada é o time do Internacional, certo? Mas eu vou aqui de Ramon Dias, certo? Enfrentando o Criciúma dentro de casa. Agora vamos aqui na posição do goleiro, certo? Goleiro, eu também começo sempre pelos mais baratos. Tem também a opção do Rocher, do Internacional, né, que, como eu falei, é um forte concorrente, um forte favorito para essa rodada. E também tem aqui o goleiro do Cruzeiro, o Anderson, certo? O Cruzeiro joga em casa e vem aí pressionado, né, que perdeu a última partida. E o Anderson tem grande possibilidade de estar pontuando bem, né? Pode ser exigido bastante nessa partida, já que o time do Vitória é um time que costuma finalizar, né? Finalizar bastante para o gol, certo? Então, tem aqui a opção de Rocher, ou então o Anderson, certo? Nessa rodada eu vou aqui dar uma moralzinha aqui para o Anderson, acredito que ele pode pontuar bem, certo? É um goleiro que precisa de pouco também para valorizar. Pessoal, eu utilizo o Guru do Cartola. Não sei se vocês conhecem, mas acredito que a maioria conhece o aplicativo do Guru do Cartola, que aí pelo menos eu não preciso estar pagando o Cartola Pro para eu poder ver o mínimo para valorização de cada jogador, certo? Eu vou aqui vender todo o time e vocês vão ver aqui o mínimo o mínimo para valorizar de cada jogador. Por exemplo, o Ramon Dias está aqui, ó, como um dos indicados, se ele está com 96% de aprovação dos cartoleiros, né, que o Ramon Dias é uma boa opção, e o Eduardo Cudê, que foi uma das opções que eu acabei de falar para vocês também, que é uma boa opção para treinador, certo? E agora aqui para o goleiro, tem o Rocher está aqui disparado aqui na frente, né? O Rocher tem 95% de aprovação, também tem o Léo Jardim, né? E Everson, e logo mais aqui embaixo está aqui o Anderson, certo? Então nós temos essas opções para escalação do goleiro, certo? Levando em consideração também se você quer a questão de valorização, quer focar na valorização, o Anderson ele segue sendo uma das melhores opções para a valorização, certo? O Anderson precisa de apenas 0,20 pontos para poder começar a valorizar, certo? Já que o Rocher ele precisa de uma pontuação mínima de 2,90 e para começar a valorizar, certo? Vamos lá no meu time novamente. Meu time aqui, eu vou permanecer com o Anderson, certo? No meu gol, e Ramon Dias de treinador. Agora vamos aqui para o ataque, pessoal. O ataque, na minha opinião, esse rapaz aqui, o Verret, é uma das principais, né, é um dos que tem mais probabilidade de mitar nessa rodada, porque, como eu falei, o Vasco joga em casa, joga contra o Criciúma, e o Vasco é uma equipe mais preparada, né, é mais time que o Criciúma tecnicamente, certo?
Então, o Verratti é um bom jogador, um baita de atacante e tem uma grande possibilidade de marcar gol nessa rodada, certo? É, também temos outras boas opções aqui para o ataque. Tem o Pedro, né? O Flamengo enfrenta o Botafogo no, no, no Maracanã. E, assim, eu não gosto muito de arriscar em clássicos, mas o Pedro, ele não deixa de ser nunca deixa de ser uma boa opção, né? O Pedro, um, um, um atacante que costuma fazer muitos gols, está numa boa fase. Mas temos aqui também outras opções. Por exemplo, o Wesley, atacante do Internacional. O Wesley está em uma boa fase, fez aí 2 gols nos últimos 3 jogos, certo? E fez boas pontuações, né? 9,40, 12 pontos e 7,50. O Wesley está aí pontuando bastante e é uma boa opção também. Temos aqui também o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, que é conhecido como o rei dos clássicos, e tem uma possibilidade de estar aí pontuando bem contra o Botafogo, certo? Mas eu prefiro arriscar aqui no Borré. Por que o Borré? O Borré é um jogador que ele desencantou ontem, né? Desencantou ontem na Libertadores com a camisa do Internacional, mas o Brasileirão ele ainda não desencantou. E é um jogador que ele costuma finalizar bastante. O Borré está com uma média de finalização de 4 finalizações por jogo. Ou seja, ele está aí com alto índice de probabilidade, né, de estar marcando gol a cada partida. E principalmente jogando em casa agora contra o Atlético Goianiense, o Borré ele tem a grande possibilidade de marcar gol. Está tendo muitas oportunidades de marcar gols e também a questão de pênalti. Ele é o homem da bola parada, certo? Então, Borré é outro atacante que eu acredito que ele possa estar imitando bastante. Então, ficou essa vaguinha aqui, né? Mais um atacante que eu preciso colocar aqui no meu time. E são boas opções também o Paulinho, né? Paulinho do Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, e também o Hulk. Porém, não sei se o Atlético Mineiro ele vai com o time completo. Vi aí uma notícia que o Atlético Mineiro iria com o time reserva. Não sei ainda, não sei como que vai ficar, não sei se realmente vão poupar ou se não vão. Então fica um pouco complicado para a gente arriscar nos jogadores do Atlético Mineiro, certo? Então, tô aí meio na dúvida se eu escalo Pedro, se eu escalo Paulinho, se eu escalo Hulk, mas vamos arriscar, né? Tem que arriscar. Eu vou estar escolhendo aqui também o Wesley, né? Dá pra gente fazer uma dobradinha aí com o Wesley e Borré. E já que no questão do Endrick é um jogador que vem jogando muito bem, né? Mas é clássico, né? São Paulo acaba que é carrasco do Palmeiras e complicado de se escalar o Endrick. Então, levando em consideração a todas essas informações, né? Eu vou acabar aqui ficando escolhendo aí o Paulinho, certo? Eu vou escolher o Paulinho. O Hulk não está disponível, o Hulk está em dúvida, então eu vou colocar aqui o Paulinho no meu time. Qualquer coisa eu posso estar fazendo alguma modificação antes do mercado fechar, que eu não sei ainda como que vai ficar a questão da escalação do Atlético Mineiro, certo? O Júnior Santos também ele vem numa boa fase, tá jogando bem, mas como eu falei, vai jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo jogando dentro de casa é um time muito forte, e também, além disso, o Flamengo ele vem pressionado, né, por conta da Libertadores, acabou que ele ganhou e tal, e a torcida tá no pé, né, apesar de ser a primeira derrota do ano do Flamengo. Vamos aqui no meio campo, né, agora aqui no meio campo, nós temos bastante opções aqui no meio campo. Ó, temos aqui De La Cruz que viveu uma boa fase aqui no Flamengo, né, nesse início de temporada. Temos aqui o John Arias, mesmo jogando fora de casa, sendo clássico, o John Arias ele não deixa de pontuar bem, ele sempre é um jogador que pontua bem. A Arrascaeta também, apesar do De La Cruz viver uma fase melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador indispensável também, certo? Gustavo Scarpa também. Gustavo Scarpa vem também numa boa fase aqui no Atlético Mineiro. Só que, como eu falei, não sei se o Atlético Mineiro vai com o time titular, né? Porque tem essa notícia aí que o Atlético vai jogar com alguns reservas, vai poupar alguns jogadores. Também temos aqui também a opção do Payet, né? Eu tinha olhado mais cedo, o Payet não estava disponível, agora tá. O Payet é um bom jogador, mas vem voltando de lesão. Pode ser que o Payet ele não jogue os 90 minutos, né? Tem possibilidade de não jogar os 90 minutos. Mas vamos lá, tem que escalar aqui esses 3 jogadores. O Mateuzinho do Vitória, pontuou bem, estava no meu time na rodada passada, fez 15,90 pontos, só que estava no meu banco de reserva que não adiantou muita coisa. Então, meu primeiro meio campo, que eu vou estar escolhendo, vou dar aqui um voto de confiança para o Arrascaeta, apesar dele não estar vivendo não estar fazendo um bom campeonato até o momento, né? Nessas 3 partidas não jogou o que ele realmente joga, mas é clássico e em jogo grande esses jogadores eles costumam aparecer. E vamos aqui para a escolha do segundo meio campo.
Vamos aqui para a escolha do segundo meio campo, né? O segundo meio campo aqui temos a opção também do meio do Internacional, né? Enfrentando o Atlético Goianiense, né? Internacional jogando em casa. E Maurício é uma boa, certo? Já não vou nem pensar, já vou colocar aqui o Maurício para no meu time. Matheus Pereira também. Matheus Pereira vem fazendo um bom campeonato, vem se destacando bastante aqui no time do Cruzeiro. E Matheus Pereira jogando aqui contra o time do Vitória. É uma boa opção também, além também do De La Cruz e John Arias, certo? Só que eu vou aqui escolher esses dois meio-campos. Vou escolher aqui com o Matheus Pereira. E meu outro meio-campo, eu vou estar escolhendo. Na verdade, eu já escolhi, pessoal, esses dois meio-campos aqui. Maurício, Matheus Pereira e Arrascaeta, certo? Agora vamos aqui para lateral, pessoal. Ó, lateral também temos boas opções. Temos o Guilherme Arana, certo? Guilherme Arana, que é um lateral que ele costuma ser bem ofensivo. Juninho Capixaba, Piquerez e Marlon. Marlon, apesar dele não estar fazendo um bom campeonato, não está fazendo o mesmo campeonato do ano passado, que o Marlon era um dos maiores pontuadores do Cartola no ano passado, né? Se não era o maior. Mas o Marlon, nesse jogo aqui também, é um jogo bastante favorável para ele, certo? Além também do René, pessoal. O René também vem fazendo um bom campeonato esse ano, está fazendo boas pontuações, né? Nos últimos 3 jogos ele fez 10,80, na segunda rodada fez 7 pontos, e na terceira rodada ele fez 2,90. Caiu um pouquinho, né, em relação da primeira para a terceira rodada, mas mesmo assim vem muito bem. Ayrton Lucas também é um bom jogador e também vem fazendo um bom campeonato. Além também do Bustos, né, pessoal, do Internacional. A gente pode estar fazendo uma dobradinha aí do Internacional, do Bustos e René. Mas eu prefiro não arriscar, eu prefiro colocar aqui somente um, que eu vou colocar aqui o René. E temos aqui uma dúvida muito grande. Piquerez vem sendo bem importante nesses últimos jogos do Palmeiras, né? Vem sempre fazendo gols, vem dando assistências e cruzamentos. Não costuma errar muito passe. Então o Piquerez é uma boa, sim. Tem o Juninho Capixaba também sempre mantém constância, pontuações sempre muito boas. Mas vou escolher aqui na minha lateral. Vou ver aqui as outras opções que eu tenho aqui embaixo. Aqui também tem o Varela, né? Só que é um jogo difícil para o Flamengo, que é contra o Botafogo. E eu vou aqui estar escolhendo o Guilherme Arana. Pode ser que a gente tenha sorte aí do Guilherme Arana dar uma mitada. No último jogo ele fez gol. Vou só analisar aqui qual que tá a média de pontuação, o mínimo de pontuação para ele valorizar. O Guilherme Arana, ele precisa fazer pelo menos 9,10 para ele poder valorizar, ou seja, é um risco isso aqui. Pode estar correndo, colocando o Guilherme Arana, então vou estar aqui substituindo o Guilherme Arana para colocar aqui, eu vou colocar o Marlon e vou colocar o René, certo? Vou dar aqui esse voto de confiança para o Marlon, pode ser que ele faça uma boa partida e ele também pode estar valorizando, certo? Agora vamos aqui para a nossa dupla de zaga que também a gente precisa de uma dupla de zaga que seja mais confiante, né? Eu tenho aqui uma boa opção é o Léo Pereira, é o Carolino, e o Léo Pereira, ele é um jogador que cobra algumas faltas, tem possibilidade de fazer gol, e ele está vivendo uma boa fase, vem fazendo gols, vem tendo oportunidades, né? Tem aqui o Kaique Rocha, que também está fazendo um bom campeonato, 8 nas 3 primeiras rodadas aqui, foi muito bem de pontuação, tem aí 7 desarmes aí nos 3 últimos jogos, e não tem nenhum cartão amarelo, nem cartão vermelho. Então é sim uma boa opção o Kaique Rocha, para mim, um dos zagueiros mais constantes até o momento aqui do campeonato. Já está aqui no meu time, certo? Vou ver aqui opções aqui de zagueiros. Aqui o Kaique Rocha, como eu falei, está aqui no topo, tendo uma aprovação de 94% dos cartoleiros, né, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Entre Léo Pereira e Fabrício Bruno, eu acabo escolhendo o Léo Pereira pela questão das possibilidades de gols. Ele é um zagueiro mais constante do que o Fabrício Bruno, até o momento, né? Temos aí também o Maurício Lemos, só que tem aqui a questão do internacional, certo? O Vitão também é um bom zagueiro e está com uma taxa de aprovação de 93% e já vai estar aqui no meu time principal aqui do Cartola, certo? Vou ver que assim se eu tenho pelo menos dinheiro para comprar o Vitão. Pronto, tá aqui, ó. Time escalado, pessoal, esse aqui é o time de tiro curto, né? O meu time principal. E nesse time eu vou estar escolhendo aqui como capitão. Eu estou aqui na dúvida se eu coloco o Borré ou se eu coloco o Verret, mas eu vou estar colocando aqui o Verret, certo? É um bom jogo para o Vasco, né? Aproveitar essa oportunidade de jogar aqui contra o Criciúma, certo? O Vasco jogando em casa. Então
é uma grande possibilidade do Verratti pontuar bem. Não tenho como colocar aqui o zagueiro, o goleiro reserva, por conta do que eu escolhi, que foi muito barato, né? E vou aqui nos meus reservas da lateral, do zagueiro reserva, vou colocar aqui o Fabrício Bruno. Meu meio campo reserva, vou colocar aqui o... Vamos lá, que eu posso estar escolhendo de zagueiro reserva, de meio campo reserva, na verdade, vou colocar aqui o Pulgar. Cadê o Pulgar? Vou colocar aqui o Pai, certo? Pode ser que ele jogue, se algum desses meus meio campos aqui não jogarem, pode ser que o Pai entre e faça uma boa pontuação. E vamos aqui para o ataque, certo? Ataque que tem muitas opções que eu posso estar colocando. Eu vou colocar aqui o Cano, pessoal. O Cano tá, é, não desencantou ainda nesse brasileiro, mas a qualquer momento ele pode estar aí disparado em fazer gols, né? É muito difícil contra o Corinthians jogando em casa e bem pressionado. O Corinthians perder pode ser até que o técnico saia, né? Por conta da má fase, mas então um jogo um pouco complicado do Cano. Mas o Cano ele sempre aparece também nesses jogos grandes e é uma boa opção sim pra gente colocar. Então, time fechado, só confirmar aqui. Time fechado, escalação feita. Aqui, meu trio de ataque: Borré, Paulinho e Verrete. Meio campo: Maurício do Internacional, Matheus Pereira e Arrascaeta. Aqui nas laterais: Marlon e René. Aqui na zaga tem o Kaique Rocha e Vitão. E meu goleiro: Anderson do Cruzeiro. E o técnico: Ramon Dias. Então, time escalado para a quarta rodada aqui do Brasileirão 2024. Então, vou estar fazendo aqui agora no próximo vídeo o time para valorização. Para você que ainda não conseguiu valorizar, não conseguiu ganhar cartoletas, assiste o próximo vídeo que vai ter aqui o time de valorização para você, beleza? Então, valeu!